falar desse switch da WEG, um switch da linha WEG Home, é um lançamento recente da empresa, que trabalha com Wi-Fi e também com radiofrequência, com RF. Nós vamos nesse vídeo mostrar como pode ser feita uma ligação com interruptores paralelos nele e também, mais ao final do vídeo, nós vamos falar do contato seco que ele tem e como é que isso pode ser utilizado. Mas antes de nós entrarmos em detalhes, não se esqueça de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar o link para a compra desse dispositivo, caso te interesse. Lembrando que é um dispositivo distribuído por uma empresa nacional, a WEG, então você tem garantia e suporte no Brasil. Além disso, não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante para nós, nos ajuda muito. Também deixe aí seus comentários, deixe as suas dúvidas, a gente sempre responde. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Isso não custa nada para você, mas nos ajuda muito a continuar trazendo novidades e vídeos novos todas as semanas. Bem, então nós temos aqui o dispositivo Switch da WEG, é um dispositivo Wi-Fi mais radiofrequência. Nós podemos observar que ele está pareado aqui com o aplicativo Smart Life. O aplicativo tem diversas funcionalidades, nós mostramos isso num vídeo que nós fizemos sobre esse dispositivo. Se você não viu, vou deixar o card aí. Nesse vídeo nós mostramos todas essas conexões que estão aqui, por que elas estão dessa forma, como nós chegamos nessas ligações. Nós falamos também das especificações desse dispositivo e tudo mais. Então ele já está aqui pareado com o aplicativo, pelo Wi-Fi ele pode ser acionado. Nós podemos também acionar por esse interruptor que está aqui. E ele é um dispositivo que também tem radiofrequência, Então no vídeo que eu citei, deixei o card aí, nós pareamos esse dispositivo com esse botão A aqui desse controle. Então todas essas são as formas da gente utilizar esse dispositivo. As conexões dele que estão aqui, só para a gente revisar, apesar de que no outro vídeo a gente fala em detalhes, Ele tem aqui a entrada de neutro e fase, então NL, nós temos aqui esse azul que vem do nosso quadro de distribuição, que é o neutro. Nós temos esse vermelho que também vem do quadro de distribuição, que é a fase. Aqui nós temos na fase ligado uma das conexões do interruptor, porque é assim que ele pede que seja ligado, o esquema que está no manual e esse esquema que tem impresso aqui mostra que o interruptor ele é ligado a S1 e a fase. Então aqui. Eu poderia ter ligado no S1 e esse outro fio diretamente na fase aqui da rede, mas como ele tinha um conector vazio aqui de fase, ele tem dois conectores, eu aproveitei e liguei aqui. Depois nós temos o L1, que é a entrada do relé dele. Então aqui que tem aquela história do relé de contato seco, O relé não é alimentado automaticamente por essa fase que entra aqui. O que alimenta o relé é esse L1 e a saída do relé, que é o L-out, que vai para onde? Para esse fio branco com conector azul, que é da lâmpada. Então eu tenho aqui o retorno da lâmpada, por onde é alimentada a fase, e a lâmpada já está ligada diretamente aqui também no neutro da rede. Então, com isso eu alimento a lâmpada. Quando o relé fecha, esse L1 aqui fecha com L-out, então essa fase que entra aqui no L1 vai para a lâmpada e a lâmpada já recebe o neutro, daí ela acende, assim que ele funciona. Bem, se nós formos ligar aqui um interruptor paralelo, um conjunto de interruptores paralelos, como isso seria feito? Eu tenho aqui esses dois interruptores three-way, paralelos, porque eles são chamados three-way, porque eles têm três conectores, Então eles têm um conector central e dois conectores laterais. Se você não conhece o funcionamento dos interruptores paralelos e intermediários, eu vou deixar um card aí para que você conheça um vídeo da série de interruptores onde nós falamos do interruptor paralelo. Mas basicamente, como ele funciona? Eu tenho esse conector central aqui, que quando ele está numa determinada posição, o central é conectado a um dos laterais. E na outra posição, o central é conectado ao outro lateral. Então a ligação paralela é feita assim, eu tenho dois fios aqui interligando os laterais dos conectores, que é chamado cabo de balanço, fios paralelos, tem vários nomes, vocês vão encontrar com vários nomes, mas esses dois fios interligando, e eu tenho os dois conectores centrais deles. Numa ligação tradicional, que você vai encontrar aí na sua casa, na escada, no corredor, um dos centrais está ligado à fase que vem da rede, e o outro central está ligado ao retorno da lâmpada. Aí o que acontece, A lâmpada vai acender quando os dois interruptores
estiverem conversando aqui pelo mesmo conector, né? Pelo mesmo fio no mesmo conector. Eu mexi num deles, apaga. Aí eu mexi no outro, eu inverto o fio aqui que está sendo utilizado, eu acendo. Por isso que acontece aquela mágica, né? Eu tenho um botão embaixo da escada que eu ligo, acende a lâmpada. Eu chego lá em cima, apago. Acendo lá em cima, apago embaixo. Por quê? A transmissão, né, da energia, o fechamento da fase que entra de um lado e vai para o retorno da lâmpada do outro, ocorre por um desses dois fios aqui, né? E dependendo da posição do interruptor, ele inverte o estado da lâmpada. Bem, como é que a gente pega esse conjuntinho aqui de paralelos e liga nesse meu dispositivo? Vejam que o interruptor tradicional aqui, o interruptor comum, único, ele é ligado então, como a gente já falou, à fase e ao S1, que é a saída para o interruptor, específica do interruptor. A gente pode ver por esse esquema aqui. Eu já estou com ele desligado, né, para poder mexer. Nunca mexam com eletricidade conectada. Aliás, o que a gente sempre diz, né? Se você tem receio, não tem o conhecimento necessário, procure, né, um profissional para fazer essas conexões para você. Não se arrisque, que a eletricidade ela é perigosa, ela mata, né? Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses centrais, vou ligar aqui na fase. Poderia ligar aqui na fase direto do que vem da rede? Poderia, é a mesma fase, né, na verdade. E o outro vai ser ligado aonde estava, né, o outro conector do interruptor comum. Assim a gente fecha aqui o circuito dos interruptores, só que agora utilizando dois three-way ao invés de um interruptor simples. Poderia utilizar mais interruptores? Poderia se utilizar um intermediário. Se você não conhece o intermediário, ele é um interruptor que pode ficar no meio desses cabos aqui, ó, de balanço ou cabos paralelos, e ele faz uma outra inversão. Ele tem 4 conectores, 2 para um lado e 2 para o outro, e ele faz essa inversão. Aí eu posso colocar quantos intermediários eu quiser. Então, se eu tiver um corredor muito longo, eu vou ter numa ponta um three-way, na outra ponta outro three-way, e no meio eu posso ter vários interruptores que fazem essa inversão, que cada um deles que eu mexer vai inverter o estado da lâmpada, ela vai acender ou vai apagar. Então, se você não conhece o interruptor intermediário, eu vou deixar um card aí de um vídeo sobre interruptor intermediário que a gente tem lá na série de interruptores. Bem, vamos ligar então essa história aqui, ó. Vamos voltar a energia. E aqui eu vou acionar um dos interruptores, vejam que ela acendeu. Agora o outro interruptor, ela apaga. Então eu posso acender aquela história que eu falei, né? Lá embaixo na minha escada tem interruptor, eu acendo, subo a escada, quando chego lá em cima eu apago. Vou descer a escada, acendo lá em cima, chego embaixo, apago. Então eu tenho aqui agora, conectados a ele, um par de interruptores paralelos ou interruptores three-way, como quiserem chamar. Viram como é simples, né, fazer essa conexão. Realmente é muito simples, eu substituo o interruptor padrão, a conexão do interruptor que eu tinha aqui, por um par de interruptores three-way, fazendo a ligação dos centrais deles, onde eu ligava o interruptor original que estava aqui. Bem, eu vou voltar aqui no interruptor anterior, para a gente poder ficar com menos fio aqui, para falar agora do contato seco. Vamos lá então. Bem, como nós falamos, esse relé desse dispositivo VEG pode ser utilizado como contato seco. O que quer dizer isso, né? É um contato não energizado. Da forma que ele está aqui agora, por exemplo, né? Ele está desligado, inclusive, né? Quer dizer, está ligado à energia elétrica, mas o relé não está conectado, né? Tanto que a lâmpada está apagada. Se nós pegarmos aqui um multímetro, aliás, se você não conhece, esse aqui é da Aneng, o UT123, é um multímetro bem pequenininho, simples aqui, com um preço bem legal. Se você não conhece, vou deixar o card aí do vídeo que eu fiz sobre ele, né? Se a gente pegar aqui, ele está na escala de tensão, né? O L1, que é a entrada do relé, e medirmos com o neutro, o que eu tenho aqui? 127, na verdade 128 volts, que é a minha rede chegando. Por quê? Porque eu estou alimentando essa entrada L1 com a minha fase, né? Então, quando eu faço isso, na verdade, eu estou medindo a tensão entre neutro e fase,
128 volts. Agora, se eu medir esse neutro com a saída do relé, o que acontece? Ele dá aqui 2 volts mais ou menos, né? Praticamente zero aqui que ele tem. Se eu conectar, acendeu a lâmpada e fizer a mesma coisa agora, neutro e o L-out, eu tenho aqui de novo a minha fase, tanto é que a lâmpada acendeu, né? Por quê? Ao conectar aqui o relé, ó, caiu de novo aqui para 2 qualquer coisa aqui volts, né? Que é praticamente a mesma coisa que ele mostra quando não tem nada. Quando eu fecho o relé, eu estou ligando esse L1 ao L-out. Então quer dizer que se eu soltar a fase aqui do L1 e colocar, por exemplo, 12 volts aqui de um aparelho que eu quero controlar com 12 volts, eu posso? Pode. Você pode ligar o positivo aqui de 12 volts, ele vai sair somente quando eu fechar o relé. Vamos fazer um teste então? Eu vou desconectar agora essas conexões aqui que nós fizemos, né, de alimentação do relé. Então eu vou tirar do L1 essa fase que está vindo aqui. Vou inclusive soltar daqui também, para não ficar perigoso esse fio vivo aí. E agora o que acontece, né? Eu tenho a saída aqui, L-out, indo para a lâmpada, só que eu não estou mais alimentando a entrada do relé com a fase. O que vai acontecer? Vamos energizar novamente. E vou ligar. Olha aí. Não sei se é possível ouvir pelo vídeo o relé dele funcionando. Mas a lâmpada não acende. Por quê? Porque a fase que ia para a lâmpada não vai mais, né? O que acontece agora, né? Se eu medir aqui do neutro para o L-out, eu tenho aqui praticamente zero, né? Se eu ligar, não acontece nada, continua zero. Vamos mudar a escala aqui do multímetro para uma escala de continuidade, né? Vamos colocar aqui na escala de continuidade, que ele indica, né, quando há conexão, ele apita e acende a luz verde ali, né? Então eu ligo aqui o meu L1 com o L-out, acontece nada. Se eu ligar, vejam que ele está dando continuidade, ou seja, eu fechei o relé. Bacana, né? Isso quer dizer o seguinte, eu tenho aí um dispositivo, como eu falei, 12 volts, 24 volts, 36 volts, 220. Minha rede é 110, mas eu preciso trafegar aqui alguma coisa diferente. Então eu vou alimentar esse cara com a minha rede aqui. Ele vai, a gente sabe, de 90 a 250 volts, eu posso alimentar aqui. E aqui eu vou ligar o que eu quiser, respeitando, claro, os limites, né, desse relé que tem aqui dentro, que os limites são 10 amperes e 250 volts. Então eu posso ligar qualquer coisa entre essa entrada e a saída, independente de eu ter 128 volts aqui. Eu posso ligar qualquer outra coisa. Nós temos vários vídeos sobre dispositivos de contato seco. Eu vou deixar uma playlist aí para você dar uma olhadinha. O que acontece? Nós utilizamos alguns deles no modo pulso, por exemplo, para abrir um portão, para abrir uma porta de garagem, porque eles simulam, né, o fechamento do contato, simulam um botão. Mas para isso o dispositivo precisa ter a função pulso. Esse aqui não tem a função pulso, esse dispositivo não tem pulso, mas ele pode ser utilizado em diversas outras aplicações onde a gente precisar do chamado contato seco. Bem, é isso então que eu queria mostrar nesse vídeo, como inicialmente fazer uma ligação paralela utilizando esse dispositivo, puxar essa ligação do interruptor para um conjunto de interruptores paralelos, three-way, inclusive intermediários, se for o caso, e também da possibilidade de utilizar o relé dele, que é um relé de contato seco, né, alimentando aqui de uma forma diferente do que está alimentando a entrada dele. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça então de deixar o seu like, deixe aí seus comentários, suas dúvidas, a gente sempre responde. E lembre-se, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, não custa nada para você, nos ajuda muito, inclusive a continuar trazendo vídeos novos todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo.